Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Marlon, professor de língua portuguesa, e hoje estou aqui na companhia da nossa queridíssima intérprete, Williane. E o título da nossa aula de hoje é O Conto Popular. Vamos então pensar um pouquinho a respeito desse gênero, o conto. Vamos ler aí na telinha. O conto é um gênero que surgiu da tradição oral, isto é, nasceu da contação de histórias narradas de geração para geração até alcançar o nível do registro escrito. Cada cultura possui seu acervo particular de narrativas que são transmitidas ao longo do tempo. Os contos são narrados atrelados a um contexto de produção. E vejam, eles são propensos a revelar os costumes e os julgamentos morais e as crenças de um povo. Os contos também têm como características básicas a presença de elementos sobrenaturais, de objetos mágicos. Vejam só, os contos povoam o imaginário coletivo de uma dada sociedade. Originalmente, então, surgiram da tradição oral, até que, com o surgimento da escrita, eles passaram então a ser registrados. Por isso que muitas vezes nós ouvimos versões diferentes para uma mesma história. Vamos então observar o gênero conto, observando elementos que compõem esse gênero e também outros textos narrativos. Mas vamos então nos atentar ao conto e depois pensar por que ele é então popular. Todo conto vai ter um narrador, ele se passa em um determinado espaço, em um determinado tempo. Personagens vivem alguma situação e é essa situação que compõe o enredo da história. Então, para nós observarmos todas essas características do gênero, é interessante nós recordarmos um conto e ir compreendendo cada uma dessas categorias. Vem comigo, então. Vamos revisitar o conto Chapeuzinho Vermelho. Oralmente, ok? Provavelmente é uma história que você já ouviu, já leu. E essa história começa, no geral, com o Era Uma Vez. Era uma vez uma garotinha que, a pedido de sua mãe, foi levar doces à vovozinha que estava doente. No caminho, passando pela floresta, o lobo, faminto, viu a menina toda feliz cantando e falou com ela. Oi, mocinha, tudo bem? Para onde você vai? Então, a Chapeuzinho Vermelho disse que estava indo para a casa de sua avó, levando doces na cesta. Ele então lhe sugeriu um caminho mais curto, mas na verdade o lobo estava sendo muito esperto. Era um caminho mais longo. E então ele, pegando um atalho, chegou primeiro na casa da vovozinha. Lá, devorou a avó e deitou-se na cama, fingindo ser a avó da menina. Qual é o desfecho dessa história? Acho que todo mundo sabe, né? Então, o lobo acabou engolindo também a Chapeuzinho Vermelho e um caçador apareceu ali, escutou o barulho vindo da barriga do lobo e partiu a barriga do lobo ao meio e salvou a Chapeuzinho e a sua avózinha. Vejam só que existem alguns elementos um pouco fora da normalidade nesse conto, não é verdade? Geralmente, se algum animal engole, come um ser vivo, inclusive uma pessoa, por exemplo, né? Essa pessoa não tem chance de sobreviver, mas ali na história isso aconteceu e faz parte do nosso imaginário coletivo. É um conto que se popularizou e foi sendo transmitido de geração em geração e, inclusive, ganhando outras versões. Então, vamos observar aqui nesse conto quem é o narrador. O narrador, ele não está participando como um personagem da história. Ele está de fora da história. Portanto, temos um narrador ou observador. O espaço onde essa história acontece é na floresta e também na casa da vovozinha, porque acontece uma série de fatos ali.
Professor, e o tempo? Em que tempo se passa essa história? É um tempo distante, tanto é que começa com era uma vez. Não é um passado histórico. É um passado que nós não conseguimos precisar o seu tempo. Quais são os personagens que vivem essa história? Nós temos a Chapeuzinho Vermelho, temos a sua mãe, que aparece no início da história, a sua avó, o lobo mau e o caçador. E o enredo, de uma maneira bem sintetizada, diz que Chapeuzinho vai levar doces para a vovozinha e no caminho se depara com um lobo, que a engana para depois devorá-la e inclusive a sua avó. Agora que nós recordamos esse conto e fomos observando essas características que o compõem, vamos ler um conto popular brasileiro. Será se você conhece? O título dele é A Onça e o Bode. Leia comigo esse conto, vamos lá? Uma onça quis fazer uma casa. Foi a um lugar, roçou o mato para ali fazer a sua casa. O bode, que também andava com vontade de fazer uma casa, foi procurar um lugar. E chegando no que a onça tinha roçado, disse: Bravo! Que belo lugar para levantar minha casa! O bode cortou logo uma forquilha e enficou naquele lugar, e foi-se embora. No dia seguinte, a onça, lá chegando, e vendo as forquilhas enficadas, disse: Oh, quem me está ajudando? Bravo! É Deus que está me ajudando. Botou logo as travessas nas forquilhas e a cumeeira e foi-se. O bode, quando veio de novo, admirou-se e disse: Oh, quem está me ajudando? É Deus que está me protegendo. Botou logo os caibros na casa e foi-se. Vindo a onça, ainda mais se espantou e botou as ripas e os enchimentos e retirou-se. O bode veio e envarou a casa e foi-se. A onça veio e cobriu. O bode veio e tapou. Assim foram, cada um por sua vez, e aprontaram a casa. Acabada ela, veio a onça, fez a sua cama e meteu-se dentro. Logo depois chegou o bode, e vendo a outra disse: Não, amiga, esta casa é minha, porque fui eu quem enfiquei as forquilhas, botei os caibros, envarei e tapei. Não, amigo, respondeu a onça, a casa é minha, porque fui eu que rocei o lugar, botei as travessas, a cumeira, as ripas, os enchimentos e o sapê. Depois de alguma questão, a onça, que estava com vontade de comer o bode, disse: Mas não haja briga, amigo bode. Nós dois podemos ficar morando na casa. O bode aceitou, mas com muito medo. O bode armou a sua rede bem longe do giral da onça. No outro dia, a onça disse: Amigo bode, quando pode você me vir frangir o couro da testa? Eu estou com raiva. Tome sentido. Eu, amiga onça, quando você me vir balançar as minhas barbinhas ali nas goteiras e dar um espirro, você fuja, que eu não estou de caçoada. Depois a onça saiu, dizendo que ia buscar de comer. Lá por longe da casa, pegou um grande bode e, para fazer medo ao seu companheiro, matou-o e entrou com ele pela casa dentro. Atirou-o no chão e disse: Está, amigo bode, esfole e trate para nós comer. O bode, quando viu aquilo, disse lá consigo: Quando este que era tão grande você matou, quanto mais a mim. No outro dia, ele disse à onça: Agora, amiga onça, quem vai buscar de comer sou eu. E largou-se. Chegando longe, avistou uma onça bem grande e gorda. Disfarçou e pôs-se a atirar cipós no mato.
A onça veio chegando e, vendo aquilo, disse: Amigo bode, por que tanto cipó? Fum, para quê? O negócio é sério, trate de si. O mundo está para acabar e é com dilúvio. O que está dizendo, amigo bode? É verdade. E você, se quiser escapar, venha se amarrar que eu já me vou. A onça foi, escolheu um pau bem alto e grosso e pediu ao bode para que o amarrasse. O bode enleou-a perfeitamente e, quando a viu bem segura, meteu-lhe o cacete como terra até matá-la. Depois arrastou-a, chegou em casa, largou-a no chão dizendo: Está, se quiser esfole e trate. A onça ficou espantada e com medo. Ambos temiam um ao outro. Uau, vejam só essa história da onça e do bode. Dois danados esses animais, hein? Vamos então observar esses elementos da narrativa aqui nesse conto popular brasileiro. Em que tempo se passa então essa história? Nós também não conseguimos observar qual é o tempo histórico, em que momento da história, da nossa história, se passa. As expressões, elas remetem a um tempo imaginário, assim como a história de Chapeuzinho. O cenário é o espaço, o lugar. E esse cenário é um pouco indefinido. Nós só sabemos que é uma mata, um campo, né? Mas nós não sabemos em que lugar do mundo se passa essa história. O narrador, ele é um narrador em terceira pessoa, portanto, narrador observador, porque ele não faz parte dos fatos que estão acontecendo. Ele apenas os narra de fora da história. E o enredo, a trama dessa narrativa, relata dois animais que, ao mesmo tempo, começam a construir uma casa sem que um soubesse da atuação do outro nessa construção. E atribuíam as ações, então, como se fosse um milagre de Deus. Até que eles resolvem viver juntos, embora um ameaçando o outro. Vocês notaram isso? E esses personagens, como o próprio título do conto diz, são a onça e o bode. Eu quero chamar a sua atenção nesse conto para alguns recursos de escrita que foram utilizados. Então, nós temos aqui, para compor a narrativa, o diálogo entre esses dois personagens, os verbos dicende, que também são chamados de verbos de elocução, e alguns sinais de pontuação característicos. Primeiro, vamos recordar, então, o que são verbos de elocução. São verbos utilizados pelo narrador para indicar que os personagens estão em situação de diálogo. Por exemplo, perguntar, dizer, responder, questionar, retrucar e tantos outros. E muitos sinais de pontuação utilizados em diálogos são os dois pontos, que introduzem a fala dos personagens, o travessão, que demarca a fala, ou as aspas, porque nós podemos substituir o travessão no início da fala pelas aspas. Só que nós usamos as aspas no início e no término da fala do personagem. Vamos observar um exemplo retirado desse texto que acabamos de ler. O bode, chegando no que a onça tinha roçado, disse. Vejam o verbo de elocução. Disse. E na sequência temos dois pontos e vai introduzir a sua fala, que está entre aspas. Vejam. Bravo, que belo lugar para levantar a minha casa. Então, quando você for escrever um conto, lembre-se desses recursos. Falando em escrever, quero deixar aqui uma sugestão para quando você for planejar a escrita do seu conto. Então, o que você deve considerar nessa situação? Primeiro, pense na escolha do narrador. Qual narrador vai se adequar melhor à história que você vai narrar? Um narrador que participa dos fatos ou um que está fora dos fatos narrados? Pense também na escolha dos personagens.
Eles terão nome próprio? Eles serão animais ou pessoas? Quais são as características físicas e comportamentais deles? Pense também no espaço, no cenário, onde essa história vai se passar, se ela vai ter apenas um espaço ou mais de um. Descreva esse espaço, para isso utilize adjetivos para caracterizá-lo. E em que tempo a história vai se passar? Essa trama que você está bolando, ela precisa estar em um tempo determinado, histórico, ou pode ser em um tempo imaginário, distante, como, por exemplo, nos contos de fada, em que começam com Era uma Vez. E o enredo? Especifique qual será o conflito que as personagens viverão, qual será o ponto de maior tensão na história, que é o clímax, e como será resolvida essa situação conflituosa. Ou, de repente, se ela ficará em aberto, se ela não terá uma resolução. Porque é possível ter algumas histórias com um final que deixa o leitor curioso para saber o que poderia acontecer e não aconteceu. Mas, no geral, as histórias têm um final, porque quem é que aguenta ficar curioso o resto da vida querendo saber o desfecho de uma história, não é verdade? Ah, importante. Dê um título para a sua narrativa. E após concluir a sua história, o seu conto, faça uma leitura dele e observe os aspectos linguísticos e os aspectos de progressão da narrativa. É muito importante fazer uma revisão do texto para deixá-lo melhor. Preocupe-se com a qualidade do seu texto. E antes de encerrar o nosso encontro, uma dica para você. Acesse o portal Conexão Escola. Lá tem uma atividade direcionada a essa aula aqui que você está assistindo. Foi um prazer imenso estar com você e falar um pouquinho sobre o conto popular. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.